Amém? Ô, gente, olha que eu nem dormi hoje. Eu nem dormi hoje direito. Dormi 3 horas só. E tô aqui, vivão. Depois do culto eu não sei, mas agora eu tô vivão. Abre a Bíblia aí, João capítulo 14. E nós vamos hoje continuar a nossa série de mensagens. Quem se lembra qual é a série de mensagens que nós estamos falando? Uau, qual? Vozes. Uau, que espiritual. Vozes, e a primeira mensagem foi aqui, ó, mímica estilo TikTok aqui para vocês, ó. Ô, louco, tô muito bem aqui no... Segunda mensagem boa. E hoje obedeça a voz de Deus, gente, que alegria. Parabéns, vocês que acertaram, a pessoa que está do seu lado direito vai pagar um pastel para você hoje, tá bom? Glória a Deus, tá bom? João capítulo 14, me ajuda aí. João capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 12. Glória a Deus, gente. Quem estava na madrugada intensa ontem? Foi bom demais, né? Graças a Deus. E hoje nós vamos continuar vivendo aquela experiência que nós vivemos ontem. Uau, olha a arte. Obedeça a voz de Deus, loucão. Beleza, gente, versículo 12, a Bíblia começa dizendo o seguinte, Jesus falando com os seus discípulos, ele diz assim, ó: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou no meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Presta atenção agora, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Fecha o olho aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, Senhor. Obrigado por esse culto, esse momento que nós estamos vivendo aqui no dia de hoje, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que sempre vem ao nosso encontro, trazendo, Senhor, uma mensagem que vem direto do Senhor para nós. E que nessa noite, Senhor, mais uma vez o Senhor ministra aos nossos corações, falando através da Tua voz clara e audível na Tua palavra. E que eu seja apenas a ferramenta do Senhor nesse lugar. Não seja a minha voz ouvida aqui, mas a Sua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Quem ama a Deus? Quem obedece a Deus? Olha como diminuiu. Uau, pegou, hein? Gente, a pergunta, antes de nós falarmos um pouquinho desse texto que a gente leu, a pergunta é: você já teve dificuldade de obedecer alguma ordem ou alguma coisa que foi falado para você? Não é uma pergunta hipotética, é uma pergunta mesmo. Se alguém disser que não, pode vir aqui que você é santo, meu irmão, você pode pregar no meu lugar. Agora, a verdade é que nós temos dificuldade muitas vezes de obedecer. Por exemplo, pai e mãe, quando fala alguma coisa, é puxado, eu entendo, mas é importante a gente obedecer. Certo ou não certo? Certo. Os pais ficam felizes quando vocês concordam assim. Mas você já reparou que quando você era criança,
Às vezes, por exemplo, você ia colocar um dedinho na tomada, aí você ia pôr o dedinho lá, e o que acontece quando põe o dedinho na tomada? Choque. Aí o que acontece? Você ia pôr, seu pai falava, não põe. E aí você fazia, não põe. Aí o que acontece? A gente começa a crescer, ficar grandinhos. E aí parece que, a gente não quer mais pôr o dedo na tomada, mas parece que fica mais difícil de obedecer. Parece que fica um pouco mais difícil de ouvir quando o nosso pai ou nossa mãe dá alguma ordem clara para a gente. E por que nós temos essa dificuldade? Porque na maioria das vezes, quando a gente começa a ficar um pouco mais maduro, a gente começa a ficar um pouco mais velho, a gente tende a pensar que a gente já sabe o suficiente para viver a nossa vida. Quando a gente chega perto dos 18 anos, ou quando você faz 18 anos, gente, parece que vou fazer 18 anos, parece que a minha vida vai mudar. Eu vou chegar na rua, vou sair andando 18 anos, 17 eu ando, sou um menino. 18 anos estou andando na rua, a sensação que nós temos é que alguém vai olhar para a gente e falar, nossa, olha o homem andando, que homem maduro, experiente, que isso, ele está pronto para a vida dele. Você acha que a sua mãe e seu pai vão falar assim, filho, o que você gostaria de fazer da sua vida? O que você fizer está tudo certo. Só que aí chega lá nos 18, quem já fez 18 anos aqui? Vocês são testemunhas de que essa é uma mentira que a nossa cabeça conta para a gente mesmo. Porque o primeiro dia que você faz 18 anos, você acorda grandão, fala, bom dia pai e mãe. Seu pai e sua mãe falam, bom dia nada, você esqueceu de lavar a louça ontem, seu moleque. Vai lá lavar. Aí você já fala, ô louco mano, 18 anos, mano, vou sair de casa. Tá maluco mano, vou sair de casa. E aí o que acontece? A gente começa a achar que a gente já sabe o suficiente. Só que tem um problema nisso. Na maioria das vezes a gente ainda não sabe de fato quais são os perigos e os problemas das decisões que nós vamos tomar. E aí é desse jeito, eu estou me mexendo aqui, ela está tentando tirar foto, tadinha. Vou parar aqui. Obrigado. Você tirou, né? É vídeo? Mentira. Pô, virei meme. Beleza, aí o que acontece? A gente não tem a noção real dos perigos às vezes da nossa vida. E aí é por isso que o pai e a mãe às vezes ele vem e nos orienta sobre alguma coisa. Olha, mano, não anda com tal pessoa. E você fala, mano, meu pai é chato demais. Minha mãe é uma mala sem alça, porque ela não conhece o Jorginho. Jorginho é meu parceiro. Ele é meu parça, nós andamos junto e está tudo certo. Só que aí, meu irmão, seu pai e sua mãe já estão vendo lá na frente. Porque eles tiveram um Jorginho na vida deles também. E o Jorginho era aquele maluco que depois fumava. Ia, experimenta aí, mano, não dá nada. Então o que acontece? Muitas vezes nós não sabemos dos problemas. Semana passada eu dei o exemplo aqui do Rei Leão, do filme. O Rei Leão, eu amo. Aí o Rei Leão, lembra aquela hora que o Mufasa, mano, eu estou muito Rei Leão, vou assistir essa semana. O Mufasa vira pro Simba e fala assim, Simba, todo lugar onde o sol toca é seu, só não vá no campo lá, naquela parte escura lá. Aí o Simba olha e fala, meu irmão, eu vou ser rei. Se eu vou ser rei, eu vou em todos os lugares, porque tudo isso é meu. E aí, meu irmão, você já sabe o que acontece. Se não sabe, assista o Rei Leão. Mas a questão é que nós muitas vezes desobedecemos porque começa a haver um conflito de interesses daquilo que nós achamos que sabemos para aquilo que de fato é a realidade. E aí, gente, é muito importante aqui existir um relacionamento entre nós e os nossos pais, por exemplo. Porque quando há um relacionamento de fato, há uma troca de confiança. Por isso que alguém que tem problemas familiares normalmente tende a desobedecer mais. E aqui há um problema de relacionamento familiar que precisa ser tratado. Mas é importante que você saiba que é necessário o relacionamento para que haja confiança, para que haja obediência. E aí, qual que é o ponto aqui? Com Deus, o relacionamento é exatamente assim. O relacionamento com Deus, Ele vai nos guiar exatamente pelo mesmo caminho dos nossos pais.
Só que tem uma diferença ainda, um pouquinho mais difícil, que o seu pai e a sua mãe, você sabe que se você desobedecer e sua mãe descobrir, quando você chegar em casa, o couro vai comer. Só que com Deus, a gente tem a sensação de que nós estamos impunes às coisas que nós fazemos. A gente tem a sensação que não vai dar nada. Por isso que tem até o pastor Cláudio Duarte, ele sempre faz uma brincadeira que ele fala assim: quando você for pecar, quando você for desobedecer a Deus, não faça assim, não saia olhando para o lado. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não faça isso. Quando você tiver com uma vontade de pecar, ao invés de você olhar para o lado, você faz assim, ó. Oi, Senhor, o Senhor está aí, né? Então, estava só vendo aqui o ambiente, mas não vou pecar não, porque Deus está vendo. Então a verdade, gente, é que nós temos que entender que precisa haver um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade, para que haja confiança e consequentemente obediência. Você pode repetir comigo? Obediência. Nossa, meu Deus. Se eu falar assim, repita comigo: Deus vai me dar um carro. Aí, tá vendo? É muito mais fácil. Mentira, vocês estão tudo morrendo. Meu Jesus, deixa quieto, vai. Vamos embora. Tô brincando, vamos embora não. Acorda aí. Obediência. Só que quando nós olhamos para esse texto aqui, é exatamente isso que Jesus está dizendo para nós. Presta atenção nisso. Vocês lembram do texto que a gente leu? O texto ele começa dizendo, Jesus falando para os seus discípulos, dizendo o seguinte: gente, infelizmente a minha temporada aqui com vocês está acabando. Eu vou embora para o céu e vocês vão ficar aqui fazendo as coisas que eu faço. Aí ele diz assim: mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão fazer coisas ainda maiores das que eu faço. E vou dizer mais uma coisa para vocês: eu vou deixar o meu próprio Espírito, que é o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, para morar dentro de você. Ele fala isso. E aí, ele mostra para a gente que, quando Jesus está partindo, ele está deixando uma instrução clara de que nós temos a possibilidade de viver um relacionamento com Ele, mas que nós devemos sempre indo para um nível um pouco mais profundo com Ele. Nós devemos ir indo para um nível um pouco mais profundo. E aí, ele explica isso dizendo assim: aquele que guarda os meus mandamentos, ou seja, aquele que ouve a minha voz, aquele que obedece a minha voz, este é o que me... Esse é o que me ama. Porque Jesus ele está mostrando para a gente que amar a Deus é importante, mas é necessário para que você vá para um nível mais profundo, as duas coisas, amar e obedecer, porque obedecer envolve confiança e relacionamento. Então a primeira coisa que eu já quero dizer para você é que se você ama a Deus, muito bom, ótimo, mas se você deseja ir para um nível mais profundo com o Senhor, está na hora de você começar a desenvolver um relacionamento com Ele. E isso começa a passar pela obediência e pela confiança em quem Ele é e naquilo que Ele fala. E é por isso que Jesus, Ele faz essa unidade das duas coisas. Não adianta você amar sem obedecer, porque senão você pode estar amando só por medo de ir para o inferno ou por qualquer coisa. Mas também não adianta obedecer sem amar a Ele, sem desenvolver um relacionamento, porque aí sim você vai obedecer por medo. Então pareceu mãe quando vai chamar, fala o nome dos 5 filhos primeiro, depois fala o seu. Ô João, José, Levi, Pedro, Carlos, João. Gente, é necessário obedecer e amar. Obrigado. Tem que haver uma unidade das duas coisas. Sabe por quê? Por exemplo, eu obedeço hoje a um pacto, uma aliança que eu fiz com a minha esposa. O pacto que eu fiz, por exemplo, é de amá-la até que a morte nos separe.
e de ser fiel a ela até que a morte nos separe. Não é isso que a gente fala no casamento? É isso que a gente fala. Agora, fala para mim uma coisa: você acha que eu não traio a Marina só pelo fato de obedecer a esse cumprimento, a essa promessa que eu fiz? A verdade é que não. A verdade é que eu obedeço sim porque eu faço essa escolha, mas eu obedeço porque há amor envolvido. E quando há relacionamento, quando há amor, não há nada que eu queira fazer que vai prejudicar ou fazer mal para ela, fazer mal para o nosso relacionamento, porque eu não quero perder aquilo que eu estou vivendo. Eu quero ir para um nível mais profundo do meu relacionamento com a minha esposa. Então presta atenção, com Deus, Jesus está mostrando para mim e para você que se nós queremos ir para um relacionamento mais profundo com Ele, se nós queremos ter um relacionamento de intimidade, de ouvir claramente a voz de Deus, é necessário haver amor e obediência, porque os dois juntos vão me levar a um nível mais fundo, vão me levar a um nível mais profundo. Mas eu estou chegando onde eu quero. Eu só quero que você entenda que essas duas coisas são importantes, mas o amor, ele acontece. O amor acontece. Ninguém aqui escolheu, por exemplo, quando você começa a gostar de alguém, você não escolhe e fala, deixa eu ver, vou começar a gostar da Karina. Sentimento, venha. É assim que acontece? Não. O amor, ele acontece, o amor, ele vem crescendo à medida em que a gente vai conhecendo, e isso acontece com Deus. Mas obedecer é uma escolha que nós fazemos. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui comigo ou não? Então presta atenção, quando Jesus mostra para a gente que nós devemos amar e obedecer, Deus está mostrando que há algo que é gerado no nosso coração quando nós conhecemos, mas a partir disso deve haver sempre uma escolha pessoal em continuar seguindo, indo para um relacionamento mais profundo e obedecendo. Então o que eu quero que você entenda aqui é que nós muitas vezes já ouvimos a voz de Deus, já conhecemos quais são os pedidos que Ele faz, nós já sabemos aquilo que Deus espera de mim e de você, mas nós precisamos hoje começar a escolher obedecê-lo de fato, obedecê-lo de verdade. Se nós queremos ir para um nível mais profundo com Deus, nós precisamos entender que a voz dele, quando vem para nós, seja através da palavra, seja através de algo que ele fala audivelmente, ou numa sarça que pegou fogo e não se consumiu. De novo, Gabriela Rocha. Nós devemos escolher obedecer a voz dele quando nós ouvimos. Você quer ver uma coisa? Às vezes Deus já falou para você largar alguma coisa, mas há um conflito de interesse. E nesse conflito de interesse, quem vai tomar a decisão de fazer aquilo que Deus está falando, ou continuar fazendo aquilo que Deus está falando que está errado, mas que você quer, é você. Sou eu que vou tomar as decisões para a minha vida. Então o grande ponto é, por exemplo, Deus às vezes chega e fala assim, o seu namoro é tóxico. Nem disse nome. O seu namoro é tóxico. Você quer ir para um nível mais profundo? Ou às vezes, você quer ouvir a voz de Deus? Porque tem gente que às vezes fala assim, Deus fala assim, esse namoro é ruim para você. Esses dias eu respondi uma pergunta lá no Amadeus Responde, não sei quantos estavam assistindo lá, que chegou uma mensagem de uma menina, e ela perguntou assim, o meu namorado, ele insiste para que a gente faça sexo antes do casamento. O que eu devo fazer? A minha resposta foi, termine o namoro. Por quê? Porque o desejo do namorado vai totalmente contrário àquilo que o Senhor já disse para você na palavra. Então, se Deus às vezes fala, termina esse namoro porque esse namoro é ruim para você, aí você não faz, você não obedece, aí passa anos, você fica, nossa, eu não ouço mais a voz de Deus, eu não escuto mais Deus falando comigo, parece que eu estou surdo para a voz de Deus, não sei o que está acontecendo. A resposta, gente, é muito simples, Deus nunca vai falar nada mais para você enquanto você não voltar lá no que Ele falou no começo e obedecer. Então, gente, obedecer é uma escolha. Às vezes Deus já falou para a gente cortar certos tipos de escolhas que nós fazemos na nossa vida, na nossa casa. Algumas amizades que te levam para os caminhos errados.
Ai pastor, tem meus amigos da faculdade, eles sempre me chamam para ir para a festa, e fica cada vez mais difícil de resistir. Meu irmão, eles não são teus amigos, porque amigo que é amigo, primeiro, respeita a tua decisão. Segundo, amigo que é amigo, te leva para algum lugar melhor com Deus. Então, presta atenção, e são exatamente nessas horas em que a nossa escolha é colocada em xeque, a escolha de obedecer ou não a voz de Deus, a escolha de obedecer ou não aquilo que a palavra está dizendo. São nessas horas que as vozinhas começam a falar no nosso ouvido. Tipo, você está em casa sozinho, tanto para meninos quanto para meninas, e aí vem aquela vozinha: acessa um site, não preciso dizer qual, acessa. Aí você falando, será? Aí o Espírito vem e fala, não acessa não. Aí fica, acessa sim, acessa não, acessa sim, fica aquela loucura. É tipo o diabinho e o anjinho. Fica o Espírito falando contra a voz que está mandando você acessar aquilo que você não deve. Aí você toma aquela decisão de falar, não vou acessar, só vou ver como é que está, vou ver as atualizações. Não vou acessar, vou entrar no TikTok, vou entrar naquela menina que dança, só para ver se ela postou algo novo. Meu irmão, presta atenção, escolher obedecer é necessário para um nível mais profundo com o Senhor, e envolve amor pelo Senhor Jesus. Então gente, entenda uma coisa, obedecer não tem a ver com Deus sendo um ditador sobre a nossa vida. Obedecer tem a ver com duas coisas simples: um relacionamento de confiança e de amor com o Senhor Jesus, e mais do que isso, saber que Ele cuida de nós, e Ele sabe dos perigos que nós vamos enfrentar, se nós fizermos aquilo que Ele está dizendo para nós não fazermos. Então obedecer é necessário para a nossa vida, e quando nós desobedecemos, o final é sempre trágico. Você pode repetir isso comigo? Quando, agora sim, obrigado. Quando desobedecemos, o final é trágico. Dá uma nota menor ali. Aqui ó. Hoje eu estou empolgado. Ó. Cadê? Não dá. Me trollou, hein? Vou mexer em tudo. Funciona. Não funciona. Não, queria fazer no teclado. Vocês me traíram, viu? Vocês estão me devendo. Vocês pagam minha comunhão hoje mais 2. Gente, quando a gente desobedece é trágico o final. É tipo o Titanic. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu ombro, que foi do maior capote que eu já tomei na minha vida. Pra você ter uma ideia, eu desci uma rua, da distância dali até o final do palco lá, com a cara, boca, braço, corpo inteiro no chão. Por quê? Satanás colocou uma pedra no meu caminho, e eu estava em cima da bike em alta velocidade, e quando eu estava andando, o pneu da frente travou na pedra, e eu você ri porque não foi contigo. I believe I can fly. Foi, mano, e eu caí, pá, e fui. Mano, eu tô fazendo em câmera lenta porque foi assim que eu vi a cena. Aí, sabe o que passava na minha cabeça nessa hora, enquanto eu estava ralando? Sabe o que passava na minha cabeça? Minha mãe vai me matar. Sabe por quê? Porque minha mãe tinha falado assim, ô mãe, vou com meus parceiros almoçar no Habib's depois da aula. Ela falou, legal, pode ir. Mãe, vou de bike. Ela, legal, não vai não. Mãe, vou de bike. Não vai. Tá bom. Pai, quem nunca fez, né? Seu sem vergonha, você acha que eu não sei? Pai, vou no Habib's almoçar com meus amigos. Ele, que sua mãe falou?
Posso ir. Legal, pode ir. Pai, eu vou de bike. Aí meu pai não perguntou o que minha mãe falou. Aí eu falei, aí ele falou, é perigoso, não vai não. Não vai dar nada não. Não vai não. Tá bom, aí eu falei, bom, vou ficar com a resposta do meu pai, que ficou meio em dúvida. Na dúvida, o seu caminho está tranquilo. Meu irmão, como eu disse, enquanto eu ralava a cara, Deus me lembrava que aquele ralado era resposta de uma desobediência. E vocês, gente, Deus opera até na desgraça da nossa vida. Porque quando eu estava em casa já, depois de ter ido para o hospital, com a cara ralada, e com o braço ralado, e com a perna ralada, minha mãe chegou assim, ó, eu vou matar esse moleque, que me fez sair mais cedo do trabalho, porque ele pegou a bike, que eu tinha dito para não pegar. Aí ela olhou para mim tudo ralado, a pé, meu filho, o que aconteceu? Mãe, diabo, a culpa do diabo. Deus me protegeu da minha mãe, mas a verdade é que Deus só fez isso porque é misericordioso, porque eu não merecia. Sabe por quê, gente? Porque desobedecer a uma ordem clara de alguém que nós devemos confiar vai acarretar coisa ruim para mim e para a sua vida. Então entenda uma coisa em nome de Jesus: obedecer a Deus não é uma questão de simplesmente algo que pode ser importante, não, é algo de extrema importância para a nossa vida com Deus. Porque Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Deus sabe todos os caminhos que Ele tem para a nossa vida. E nós precisamos desenvolver um relacionamento de confiança com Ele, para que quando Ele fala, seja através da palavra ou de qualquer outro jeito, a gente tenha a certeza de que a melhor escolha é obedecer. E além de tudo, eu vou para um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Você entendeu isso? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Jonas, rapidão. Todo mundo achou? Tá com dificuldade, né, filho? Tá conhecendo um pouco a Bíblia, né? Deus me revela Jonas 1. Jonas 1. Ficou engraçado, né? Jonas 1. Todo mundo achou? Glória a Deus, obrigado, viu? Achou mesmo? Deus está vendo, hein? Olha só. Olha só, Jonas capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Conta a história de um rapaz chamado Jonas. E olha só, eu quero só rapidão agora mostrar para vocês que há consequências na nossa vida com Deus quando nós escolhemos desobedecer ao invés de obedecer. Olha só, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Então, olha só, por enquanto até aqui, vamos trazendo aqui o que aconteceu. Deus falou para Jonas: Jonas, vai para Nínive e fala o que eu estou mandando você falar. Escuta o que eu estou te falando. Jonas faz: vou para lá. Ele vai para o outro lado. Então aqui há uma escolha de desobediência da parte de Jonas com relação a Deus. Aí olha só, continuando: o Senhor porém enviou sobre o mar um vento forte, caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar.
Com muito medo, os marinheiros chamavam aos seus deuses para que os socorressem, e lançavam a carga, o que eles estavam carregando, lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão, tirava uma nenequinha lá. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se, ore ao seu Deus, quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Vocês estão comigo ou não? Estou ouvindo vocês falando. Boa noite. Olha só. É a unção do riso. Amém. Olha só, aí disse o seguinte: então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Jonas já tinha até dado spoiler para a galera. Falou: galera, estou desobedecendo, hein? Estou em desobediência. Aí olha só, Jonas respondeu: olha aqui, e visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Deus: Jonas, vai para Nínive. Jonas: não vou não. Jonas foi para o mar, foi para o barco, avisou os marinheiros, tempestade começou a acontecer, com caos, joga as cargas no mar, joga as coisas no mar, vai todo mundo morrer, vai dar BO, pega Jonas, você é o culpado, seu desobediente, filha da mãe, você é o culpado, me joga no mar. Não, vamos tentar, tenta, não deu certo, pega Jonas, joga no mar, jogou no mar, a tempestade parou. E Deus ainda é misericordioso com Jonas, e manda um peixe vir e engole ele. Jonas não morre. E aí no capítulo 2, Jonas ora. No capítulo 3, Jonas decide obedecer e ir para Nínive. Certo? Vocês estão comigo? Amém. Agora, qual que é o ponto? Quando nós olhamos para a história de Jonas, a gente sempre acha que Jonas era o quê? Um cara que perdido na vida. Jonas era um cara que nem aí para Deus. Não é essa a sensação que dá? Que Jonas era um cara que não tinha relacionamento, porque Deus fala uma coisa para ele, ele faz completamente outra. Só que Jonas não era um cara rebelde. Jonas, presta atenção aqui, gente. Jonas não era um cara teimoso. Jonas era um profeta chamado por Deus para pregar. Jonas conhecia Deus. Jonas ouvia Deus. Jonas amava Deus. E Jonas escolheu desobedecer. Sabe o que isso mostra para nós? Que mesmo
Às vezes a gente fazendo a nossa vida tudo certo, você vivendo com Ele, ouvindo a voz dEle, servindo a Ele. Você pode pregar, você pode dar aula, você pode tocar, você pode fazer o que você quiser. Você está sempre a uma escolha de simplesmente desobedecer e colocar tudo isso a perder. Jonas era um cara que conhecia Deus. Jonas ouvia a voz de Deus, tanto que Deus fala: Jonas, vai para Nínive, porque eu confio em você. E Jonas escolheu desobedecer. Mas aí olha só, assim como ele faz, a verdade é que nós somos os Jonas dos dias de hoje. Nós fazemos todos os dias as mesmas escolhas de Jonas, de mesmo conhecendo a palavra, desobedecer ela, e ainda mais tentar colocar ela dentro da nossa caixinha de aceitação, para viver com a nossa desobediência. Só que olha só, se eu e você somos os Jonas hoje, dentro desse texto, que mostra a desobediência dele, nós vemos que essas coisas geram algumas coisas. E olha só, eu quero de uma maneira rápida analisar com você quais são os pontos que aqui geram. A primeira delas é que é uma desobediência, presta atenção, desobediência gera afastamento. Deus mandou ele para Nínive, Jonas foi para o lugar contrário. Deus manda ele para lá. Lembra ontem quando eu estava na vigília intensa, Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, vai à casa do oleiro, porque é na casa do oleiro que eu vou falar. Se Jeremias tivesse decidido não ir para a casa do oleiro e ir para outro lugar, ele não ia ouvir Deus falando. Então presta atenção, Jonas fez o contrário. Deus fala: vai para Nínive, e Jonas vai para outro lugar. Desobediência gera afastamento de Deus. Quando nós desobedecemos, quando nós pecamos, nós estamos lançando a nossa sorte da nossa vida na mão de nada da nossa desobediência. Como eu disse, não adianta você ficar clamando a Deus para Ele vir falar com você, enquanto você vive uma vida desobedecendo ao que Ele já pediu. Você precisa começar a entender que é necessária a obediência para que haja relacionamento. Então, presta atenção, a primeira coisa que é importante você entender é que nós temos que ser fiéis e obedientes a Ele. E se você acha difícil isso, lembre-se de que Jesus é o melhor exemplo que nós temos de alguém que foi obediente até a morte de cruz. Jesus obedeceu a Deus para morrer ensanguentado, crucificado por mim e por você. Então pega esse exemplo para você, porque enquanto você estiver desobedecendo, você está decidindo se afastar de Deus. Ouviram? Aleluia. Segunda coisa, desobediência atrai tempestade. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, caiu a tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Presta atenção numa coisa, você já sentiu na sua vida algum momento em que parece que sua vida vai despedaçar? Parece que está tudo tão ruim. As situações dentro da sua casa, seu lado emocional, as coisas que você fez de relacionamento, tudo isso parece que a vida está prestes a despedaçar. A única coisa que você faz é chorar, a única coisa que você faz é lamentar na sua vida. Agora entenda uma coisa, claro que Deus, Ele pode trabalhar com a gente no meio da tempestade. Deus pode trabalhar com a gente no meio do deserto. Lembra uma coisa, o povo hebreu que saiu do Egito, eles estavam no meio do deserto. E no meio do deserto Deus se revelava para eles, Deus falava com eles, Deus cuidava eles de dia e de noite, não é isso? Sim ou não? Só que lembra de uma coisa, eles não precisavam estar no deserto, eles foram para o deserto porque escolheram desobedecer uma ordem clara de Deus para tomar a terra que era deles por herança. Quando eles escolhem desobedecer e não confiar, Deus fala: agora vocês vão ficar 40 anos no deserto por causa disso. Então presta atenção, nós podemos sim passar por tempestades, porque Deus forma o nosso caráter assim, mas presta atenção, obedecer a Deus evita muitas vezes tempestades que não éramos para nós estarmos passando. Tem gente que está sofrendo por causa de homem, tem gente que está sofrendo por causa de mulher. Ai, minha vida vai acabar.
Aí vem perguntar para mim: pastor, o que eu faço? Se afasta. Aí sabe o que acontece, mano? Desobedece. Aí quando desobedece dá tudo errado. Aí sabe o que acontece? Ai, minha vida vai acabar. Vai acabar porque você quis, filho. Ninguém mandou desobedecer. E não é a minha palavra não, é a palavra de Deus. Uau. Obedecer, gente, garante uma caminhada leve com Deus e nos tira da tempestade. Terceira coisa, a desobediência faz a gente perder o que a gente não precisava e leva outras pessoas para o buraco junto com a gente. Olha coisa boa. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, faz aquela análise e pergunta para ela, fala: você é um desobediente? Porque se for, se pá, você está me levando para o buraco contigo. Boa noite. Presta atenção aqui, olha isso. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que o socorresse e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, o desobedientão Jonas tirava o quê? No barco. Ai, que fofo. Uau. Olha só, desobedecer a voz de Deus, gente. Presta atenção aqui. Desobedecer a Deus, gente, faz a gente começar a perder coisas na nossa vida que nós não precisávamos perder. Eu vou falar. Tem menino e menina perdendo algo que não deveria perder, como a virgindade, por exemplo, por causa de desobediência. Perdendo a pureza por causa de desobediência. Estou indo até para trás aqui, porque aí as pedras ficam mais difíceis de acertar. Gente, presta atenção numa coisa. Os marinheiros começavam a jogar as cargas no mar e perder as coisas. Eu imagino depois, quando eles jogam Jonas, a tempestade para, eles falam: ih, mano, perdemos a carga. Não precisava ter jogado. A verdade, gente, é que quando a gente desobedece, a gente não perde só o rumo da nossa vida, a gente não só se afasta, a gente não só passa pelo meio da tempestade, como na verdade a gente começa a perder coisas da nossa vida que a gente não precisava perder. A gente começa a perder relacionamentos de amizade que nós não precisávamos perder. Começamos a perder paz na nossa vida que nós não precisávamos perder. Nós começamos a perder o entendimento e a saúde emocional da nossa vida. Começa a ter ansiedade, problema, depressão, pânico, seja lá o que for, coisa que você não precisava passar por causa de desobediência. Olha só, eles jogaram a carga no mar, não precisava. E mais do que isso, sabe o que ia acontecer se eles não jogassem Jonas no mar? Sabe ou não? Ia todo mundo morrer. É tipo aquele cara que tem um maluco que está roubando o carro, aí tem um outro amigo do lado: não estou roubando não. Aí chega a polícia, aí fala: mão pra cabeça os dois, tá todos os dois presos. Aí um fala: não, eu não estava roubando, eu só estava do lado. Eu falei: então tu é um laranja, mano. Você é burro, porque você estava do lado de alguém que estava fazendo algo errado. Presta atenção, a desobediência começa a gerar caos na sua vida, mas começa a gerar caos na vida de quem está com você. Você já parou para pensar que tem problema que acontece dentro da sua casa que pode ser culpa sua? Presta atenção aqui uma coisa. Tem muito filho que desobedece tanto o pai e a mãe, que começa a gerar caos e crise dentro de casa, que depois culmina em divórcio dos pais, aí o filho não entende o porquê. Desobediência atrapalha a vida dos outros que caminham junto com você. Os teus amigos começam a ser coniventes com as coisas que você faz, e você começa a ir para o buraco e levar todo mundo com você. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Meu irmão, por causa da desobediência de um cara chamado Adão, eu e você fomos condenados à morte. Mas por causa da obediência de Jesus, nós fomos livres dessa morte. Então não seja como Adão, seja como Jesus.
a última coisa. Desobediência leva à morte. E desobediência leva à morte espiritual. A Bíblia diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Gente, presta atenção. Quando Jonas, ele sabe que a desobediência dele estava gerando caos naquele lugar, vem um lapso de entendimento e ele decide, fala o quê? Me joga no mar. Me joga no mar, não é isso que ele fala? O que você acha que Jonas achava que ia acontecer com ele quando ele caísse no mar? Você acha sinceramente que Jonas estava pensando que havia um peixe para salvar a vida dele? Sim ou não? Não, lógico que não. Qual a probabilidade disso acontecer, gente? Nenhuma. Então Jonas, quando ele pede para jogar ele no mar e depois os marinheiros jogam, ele sabia que a única coisa que ia acontecer com ele era a morte. A desobediência de Jonas ia levar ele para a morte. Mas, pela graça de Deus, algo sobrenatural aconteceu. E Deus salva a vida de Jonas e dá uma oportunidade para ele. Fala assim: agora você, desobediente, você está livre da tempestade, você está livre da morte, você está livre de estar longe de mim, você está livre de um monte de coisa. Volta e começa a obedecer. Essa é a oportunidade que eu te dou. A oportunidade que eu te dou é: você não morre mais, mas começa a obedecer. A minha voz é clara para você: começa a obedecer. E a verdade é que sem Deus nós não precisamos ser jogados para fora de um barco. Mas se a desobediência me leva para longe daquele que é a vida, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Se a desobediência me leva para longe da vida, eu estou caminhando a passos largos para a morte, uma morte espiritual. Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos. Gente, presta atenção uma coisa. Obedecer não tem a ver com uma obrigação de cumprir uma regra. Você está comigo aqui? Obedecer não tem a ver com uma obrigação de cumprir uma regra, não tem a ver com Deus ser um ditador, não. Tem a ver com honra, tem a ver com relacionamento, tem a ver com confiança, tem a ver com intimidade, tem a ver com entender o projeto de Deus para a sua vida e viver nele. Existem muitos outros exemplos na palavra de homens que escolheram obedecer a Deus e que colheram os frutos maravilhosos dessa escolha. Abraão, por exemplo, é um deles. Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu tenho uma promessa gigantesca sobre a sua vida, mas faz o seguinte: pega tudo as tuas coisas e sai caminhando para esse lugar, para um lugar que eu ainda te mostrarei. Deus manda Abraão andar sem saber para onde. O que Abraão faz? Ele vai, porque se é Deus quem está mandando, eu sei que o melhor dele eu tenho garantido. E talvez, gente, o que precisa hoje na nossa vida é um entendimento claro e um desejo particular de obedecer a Deus. Talvez a oportunidade, presta atenção aqui, a oportunidade que Deus está te dando hoje é a mesma que Deus deu para Jonas, falando assim: Jonas, você desobediente, hoje era o dia de você morrer. Hoje era o dia de acabar a sua vida no meio da tempestade. Hoje era o dia de você nunca mais me ouvir, porque você desobedeceu a minha voz. Mas pelo sobrenatural de um peixe que vai te engolir, eu vou te dar a oportunidade de voltar para o caminho certo e escolher me obedecer. Então, em nome de Jesus, gente, presta atenção numa coisa. O chamado de Deus para mim e para você nessa noite é muito claro. Deus está falando para mim e para você: eu estou interessado em falar com você.
Eu deixei esse livro aqui para você, para que você ouça claramente a minha voz. Mas se você quer ir em um nível mais profundo, se você quer ter um relacionamento, se você quer fazer o seu amor por mim valer a pena, está na hora de você obedecer. Feche os olhos onde você estiver, por favor. E gente, vou ser muito sincero aqui, a minha oração hoje é para todos nós, porque obedecer e desobedecer não é uma exclusividade de alguns, é para todos nós. E se nós tivéssemos que fazer um compromisso nessa noite de obedecer a Deus, todos nós teríamos que estar no altar do Senhor, inclusive eu, porque obedecer é algo necessário para a nossa vida e tem que ser uma escolha diária. Então eu vou começar a orar aqui, você no seu lugar, comece agora a falar com Deus e comece a refletir em quais têm sido as suas atitudes. Atitudes de obediência ou não, atitudes de desobediência ou não. Porque dependendo da tua atitude, talvez hoje você precisa aproveitar e pegar a oportunidade que Deus está te dando para recomeçar, a oportunidade para começar a voltar para o caminho certo e obedecer. E enquanto eu oro aqui, se você quiser, não estou pedindo isso para ninguém, nós não vamos fazer. Todos nós devemos fazer um compromisso com Deus hoje, mas se você quiser algo nessa noite diferenciado, sai do seu lugar, vem até aqui. O altar está aberto para aqueles que têm coragem de se comprometer com o Senhor e mostrar para Deus, para o diabo, para os outros, para o mundo, para quem for. Hoje eu começo um compromisso de obediência. Mas entenda que esse chamado não é só para alguns, esse chamado é para todos nós. Então enquanto eu oro aqui no seu lugar, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a analisar a sua vida hoje, que é o Senhor quem está dizendo para você: ei meu filho, começa a me obedecer. Começa a me obedecer, porque os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de bênção, são planos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. É o que está escrito na palavra. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Pai, e te agradecemos, porque sabemos que a tua voz, ela é uma realidade no nosso meio. Nós sabemos, Jesus, que a tua voz é doce para nós, porém a tua voz muitas vezes nos diz e nos direciona a caminhos que nós não queremos para a nossa vida. Há um conflito de interesses muitas vezes, aquilo que o Senhor pede para nós e daquilo que nós queremos fazer. Há um conflito daquilo que o Senhor nos direciona com aquilo que nós queremos fazer. Há um conflito de santidade contra a nossa vida de pecado e desejo pelo pecado. Mas Senhor, em nome de Jesus, se a tua palavra, que é a tua voz, nos ensina que obedecer é uma escolha, e é uma escolha importante para aqueles que te amam, em nome de Jesus, Pai, nos dá a chance hoje de, assim como o Senhor fez com Jonas, dando uma nova oportunidade de vida, de obediência, de voltar para o caminho, o Senhor faça isso hoje em todos nós aqui. Senhor, encontra em nosso meio, encontra em nosso coração pessoas desobedientes e começa pelo teu Espírito Santo transformar em pessoas obedientes, Pai. Começa, Senhor Jesus, fazer com que a tua voz ela seja clara para nós e que o nosso nível de relacionamento, de intimidade, de amor seja tão profundo contigo que a gente, Senhor, simplesmente obedeça sem perguntar o porquê, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Acalma, Senhor, a nossa tempestade, nos leva para perto do Senhor Jesus. Não permita que a nossa desobediência afete a nossa casa, a nossa família. E Senhor, nos dá uma nova oportunidade hoje de começar a obedecer ao Senhor Jesus. E nós oramos, Pai, crendo que a tua voz é ouvida aqui nesse lugar. E a partir de hoje a tua voz é obedecida também por nós nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus.